Bom, esse daqui é um React, né? É, o Humberto Machado, ele faz um React sobre o React do Felipe Duran, sobre a entrevista do Gustavo Machado no Petri, no podcast do Petri, né? Que eu acho que é um cara assim, meio de direita. Eu vi, tá, essa entrevista desse podcast, né, do Gustavo Machado, eu vi na íntegra na época, assim como eu vi a do Rui Costa Pimenta, né, ambos trotskistas. Eu não sei se o Petro chamou mais alguém, eu acho que ele chamou o Ian Neves, eu não tenho certeza, tá? Mas eu via desses dois, talvez eu tenha visto trecho do Ian Neves, não me lembro. Assim, eu achei que ambos se saíram bem, né? O Petri coloca umas questões bem senso comum de direita para eles, eles respondem. E achei que o Rui Costa Pimenta podia seguir uma outra linha, assim, mas ele achei que foi bem também. E o que eu não concordei do Gustavo Machado é o que a gente sempre vê no PSTU, e é justamente o trecho que o Humberto vai pegar aqui, né? Dessa vez eu tenho que pegar uns trechos de texto, então peguei uns aqui no meu celular, outros no meu no outro notebook, e aí eu tenho que colocá-los porque é uma discussão interessante e o Humberto aborda de um jeito com muitas coisas que eu concordo, mas tem outras coisas que são importantes aí e que eu não concordo e aí eu tenho que abordar aqui. A parte que o Gustavo fala da China, eu realmente não vou concordar. Acho que é meio claro que o PSTU ele encara a China como imperialista, né? A Venezuela, principalmente, se você for acompanhar os vídeos do Gustavo. E o Gustavo é PSTU total, ou seja, ele é morenista, tá? A gente pode abordar mais para frente um pouco o morenismo, embora eu não conheça profundamente, mas é uma linha do trotskismo, tá? Então vamos começar aqui para ter uma ideia já do que a gente vai falar. Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje não é nem só React, hoje é Meta React, Inception React, Fake React, né, como diz o Luigi. Por quê? Porque é React do React. E aí você sabe que é fake. Mas vamos lá, tá? Deixa eu explicar aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou matar 2 coelhos com uma caixa d'água só, tá? Primeiro nós vamos reagir aqui ao vídeo do Felipe Durante. Eu vou adiantar aqui, tá? Ele fala basicamente que ele concorda com muita coisa do Felipe Durante, que não necessariamente é marxista, né? Acho que até mesmo ele mesmo fala ali, mais para frente. Não sei se é agora que ele fala, mas ele já fala que concorda também com o Dias de Jabur, acho que é mais para frente, com muita coisa do que os dois falam. Então eles estão mais ou menos os três na mesma linha sobre China, tá? E aí ele escolheu esse justamente porque ele vai pegar o que ele bate de frente com o Gustavo. E vai pegar isso daí porque tem muita gente que curte o Gustavo, acho, no canal dele falando, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante do material do Gustavo, gosto do material do Humberto, gosto bastante de muita coisa que o PCO coloca, né? Esses três, no fundo, os três brigam entre si, muito no campo teórico, pelo menos, tá? Tem uma coisa que o Gustavo falou sobre personalismo, e aí vai na mesma linha do Rui Costa, que fala que o pessoal leva isso pro pessoal, né? Como se fosse uma ofensa pessoal. O Humberto, eu achei que ele levou muito pro pessoal, assim, algumas coisas. Ele explica ali no vídeo que não necessariamente, né? Que é mais que ele achou que o Gustavo tá querendo se crescer, se é possível isso, né? Essa palavra, essa frase, em cima fazendo críticas em cima dos marxistas, né? Foi baixo, não sei o quê. Não acho que foi desse jeito, acho que é o jeito do Gustavo. Ele é a cara do PSTU, cara dos morenistas. E nesse ponto eu estava lendo alguma coisa do Lenin, eu acho que o trecho que eu vou citar do Lenin não é o
trecho mais bruto, mas o Lenin trata que nem cachorro o cara que ele está criticando, tá? Embora tenha, não sei se tem um nível pessoal, mas enfim, o Gustavo cita que o Marx é muito crítico e tal, é uma crítica cáustica, não é uma coisa fácil de digerir, mas que não necessariamente é pessoal, né? Na essência não é pessoal, está criticando as ideias. E aí eu acho que realmente o pessoal, o Humberto, o Ian, eles levam mais pro pessoal, assim, é o que a minha interpretação, tá? Enfim, aí eu vou pular essa parte aqui porque, olha só, ele explicando as linhas de pensamento, no que eles concordam, tá? Concordam em quase tudo de China. Então vamos lá para a pergunta do Petri. Muita gente mesmo me mandou esse vídeo de um cara discordando do Elias a respeito da China ser socialista ou não, no podcast A Deriva, mas como eu falei, eu não sei quem é, mas vamos assistir, né? Ela é usada como um exemplo de um país comunista e existe um grande... Quer mais uma? Quero mais, por favor. Existe um grande debate, né? Se a China é capitalista ou é comunista, se é socialista, se está no meio do caminho. Como é que tu analisa a China? Ok, já só um cortezão rapidinho aí. Não, né? A China não é comunista, nem eles se dizem comunistas, então não existe essa discussão fora. Se existe essa discussão fora da China, já está errado, porque nem eles. Não tem essa discussão, gente, né? O comunismo. O comunismo é o estágio final. É isso, né? O comunismo é o estágio final. Por que existem partidos comunistas? Tem toda uma discussão sobre a diferenciação de um para o outro, né? Para mudar, para se diferenciar dos sociais-democratas, né? Dessas várias facetas do marxismo e dos revisionistas, marxismo revisionistas também, mas a gente pode seguir a linha de que o comunismo é a fase final, né? Então ele só é possível quando o socialismo ele se espalha pelo globo e todos os países já passaram pela Revolução Socialista, só aí o comunismo é possível. Então, por que o nome Partido Comunista? Porque, em teoria, é o que o partido almeja, né? O partido está lá para almejar o comunismo, para chegar nesse ponto final, né? Nesse estágio final das revoluções e da mudança da sociedade. Então, não tem nada de errado de ter um nome comunismo, o que é difícil para as pessoas que nunca leram nada a respeito entender como assim é comunista, como que a China não é comunista se o partido é comunista. Então é um pouco difícil, né? O Gustavo, eu acho que ele não entra nessa discussão, tá? Que eu acho que ele errou ali, eu não sei se ele já tinha explicado isso ou não, mas eu acho que ele tinha que ter explicado antes, deixado claro. E ele já parte meio para que uma linha mais agressiva, né? Então vamos colocar aqui. Esse debate ele só existe mesmo porque tem pessoas que... Aí você vai entender que não é só um ranço de organizações marxistas. É uma coisa muito louca, né? A China seria comunista em que sentido? A China... Ele podia já falar de socialista, ele está ajudando na confusão, né? Ele podia falar, a China é socialista e a discussão é ser socialista, não ser comunista. Obrigado. O nome do partido, né? É por causa do nome do partido. A foice e o martelo tá lá. Por causa da foice e o martelo, né? Então a China é um país onde impera a propriedade privada, empresas, propriedade privada dos meios de produção, daquilo que não é na propriedade da minha camisa, dos meios necessários para produzir. Inclusive as empresas estatais atuam como empresas capitalistas, com ações em bolsas de valores, que atuam no mercado como outra empresa qualquer, inclusive com divisão de propriedade com capitalistas estrangeiros. Isso é verdade. Isso é verdade. A China, o que você quer saber, minha opinião, é o capitalismo hardcore. Você quer saber o que é o capitalismo? Se a China é o capitalismo hardcore, eu queria esse capitalismo para nós, tá? Acho que eu não vou discutir aqui todas as opiniões de todo mundo, mas é forçar a barra, é forçar muito a barra, né? Capitalismo hardcore. Você quer chamar... Qual que é a nova modinha aí? A Estônia? Qual que é a modinha de capitalismo hardcore? Capitalismo hardcore é os Estados Unidos, né? E acabou. Fim de papo. Eu não concorro com a Rocket City, eu não concorro com a Lura. O Diego e Maicão da Rocket City são pessoas sensacionais. Marxismo, em comunismo, etc. Mas uma coisa básica capitalismo é para acumulação de riqueza. E isso é muito básico. Capitalismo não tira a gente da pobreza.
A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. E aí eu concordo com o Felipe, entendeu? Então, se isso é capitalismo, eu quero esse capitalismo aqui para nós. Eles colocam que realmente a China vai na contramão em políticas públicas, né, da acumulação, mas ela permite a acumulação, tá? O que eles vão colocar na discussão, Humberto, principalmente, é que as políticas de Estado, a política geral da China, ela não tá sendo orientada por esses ultracapitalistas, né? Ela não está voltada para permitir a acumulação dos capitalistas. E aí eles vão citar que alguns capitalistas estavam saindo, indo para uma outra linha que não era permitida, o partido vai lá e creu, né, neles. Enfim, claro, né, a China é um sistema híbrido, né? Mas tirou não sei quantos da pobreza. Isso, no neoliberalismo, seria absurdo, né? Tirar a gente da pobreza, e aí os ANCAPs, não sei o que seria a opinião, mas enfim. Você tira as pessoas da pobreza com políticas, né? Não é deixando o livre mercado deixar todos felizes. Barras de ouro para todos, não. E aí a China não é a única, né? Até o Lula, no segundo governo, né? Tirou a gente da pobreza. Vai chamar o Brasil de comunista, de socialista, de híbrido? Não, isso é possível dentro do capitalismo, né? Não é o capitalismo hardcore. Acho que esse é o ponto aqui que eles querem dizer, né? Para outro ponto aqui. Vai ter um ponto importante que eu tenho que falar. Eu acho que vai estar para o final, então podemos seguir aqui sem maiores problemas. Então, um ponto que eu não posso deixar passar, que é a opinião do Humberto sobre o socialismo chinês. E eu acho que isso é necessário se a gente quiser transacionar para o socialismo. Dividir a empresa em 6. E isso vai acontecer com outras empresas, sabe? Sim, a China não é um socialismo perfeito, mas de longe não é capitalista. Pela sua tradição histórica, elas oferecem certas resistências ao avanço de certas características. Entende? É uma situação brutal de acumulação de capital, de circulação universal de dinheiro, de empresas privadas, de um país que tem um projeto mundial de dominação, assim como outros países têm, embora ainda esteja muito longe dos Estados Unidos. Esse é o ponto-chave do PSTU, né? Que aí ele falou que a China é imperialista. Um projeto de dominação mundial. O PINC e o cérebro estão na China. A gente não sabia, mas o PINC, lembra aqueles episódios que o cérebro usava um corpo humano com a cabecinha para fora? Ele teve a decência de colocar o capacete do presidente chinês e ele está lá dentro. Eu acho que o PSTU exagera na análise, né? Eu li alguns textos, principalmente sobre Cuba, eu li uns textos do PSTU, dos morenistas. Tem muita coisa boa, de crítica, que dá para avaliar, mas aí perdem a mão. Muitas vezes perdem a mão. Que é a própria opinião do PSTU nas revoluções coloridas, então Egito, Ucrânia, principalmente, né? É uma posição temerária, porque, no fundo, ela acaba ficando do lado do imperialismo. A gente sabe que, na Ucrânia, quem está puxando as cordas ali é o imperialismo. Tudo bem você apoiar sindicatos trabalhadores, né? Só para lembrando que os sindicatos trabalhadores, dependendo do lugar, os neonazis estavam aqui botando fogo neles, né? Então, que sindicato que é esse? Deve ter uma disputa até entre os sindicatos, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa análise. O PSTU lá abraça a Ucrânia, e a Ucrânia é aquilo, cara, são os neonazis lá de mercenários, fantoche total do imperialismo. O palhaço lá é um fantoche total, ele está matando o povo dele. Você acha que ele está insistindo numa guerra que ele não pode ganhar? E por quê? Por causa do imperialismo, né? É um massacre, não tem como ganhar. Se fosse uma potência militar com poder suficiente para encarar a Rússia, a gente podia até questionar, não, os caras estão realmente, mas não, estão massacrando o povo, está morrendo todo mundo e sem chance de vitória, a não ser que a OTAN entre. E se a OTAN entrar, fica escancarado, né?
Já está escancarado, mas fica pior. Então, a aposta do Zelensky, aliás, é para a OTAN entrar, né? Mas é aquilo, se a OTAN entra, é praticamente uma guerra mundial. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito longe. Capitalista como outro qualquer. Eu tenho até dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não sei por Por quê? Então eu sei por quê, mas tudo bem, mas entenderam? Bom, enfim, ele vai falar que a China é imperialista, né? Plano de dominação global. Você tem claramente, Humberto aborda isso, você tem um plano, a nova Rota da Seda, você tem um plano econômico. Eu até comentei lá no vídeo, né? Eu falei, essa é a diferença principal entre os morenistas, PSTU e PCO. Porque o Rui Costa Pimenta foi até convidado pelo partido chinês, pelos órgãos de imprensa chinês, junto com, acho que o Ian Neves, foi uma galera aí. Todo mundo deve ter conversado entre si, porque o Rui parece tão antissocial quanto o Machado aí, né? E também porque ele vê muito esses webcomunistas com muitos erros de análise. Mas, enfim, para você ver. E aí ele cita na entrevista do Breno Altman, né? Que quando ele fala que é trotskista, o pessoal até tá virando meio a cara lá, os chineses, outras pessoas. Acho que até quando ele foi para o Irã, agora, que ele foi conversar com o pessoal do Hamas, porque os trotskistas, se for ver a posição do PSTU, ela não auxilia nenhuma das forças revolucionárias que a gente tem hoje combatendo o imperialismo, né? Sejam capitalistas, sejam teocratas, né? São teocratas? São, mas estão contra o imperialismo. E aí? Como é que você pode antagonizar de forma veemente assim? Eu não sei. Por isso que há esse problema. E até esses próprios caras, Humberto e tal, eles não gostam de trotskistas, né? Esse vídeo no fim é para falar isso. Só que essa posição pode ser de uma maioria dos trotskistas, mas é principalmente do morenismo, tá? Vou continuar mais um pouco. Quantas bases militares a China tem espalhada pelo mundo? O que a China faz, sim, é exportação de capitais. De bases, e aí ele fala bases militares pelo mundo. O Rui usa o mesmo argumento, e o Rui é trotskista, tá? Quantas bases a China tem, né, pelo mundo? Rússia, a Rússia tem algumas até, se for ver, nada comparado com o imperialismo. O imperialismo, ele cerca a Rússia e cerca a China com bases militares, tá? É só olhar no mapa, procurar quais são as bases, cerca, é um cerco, para conter essas potências regionais capitalistas, Rússia principalmente, China híbrida, mas para conter, tá? Para garantir sua fatia de mercado. O imperialismo não quer uma fatia só, quer tudo, mas precisa de força para isso, né? E aí o Humberto vai falar e eu cito no comentário que eu coloco lá que o Rui afirma aí, o PSTU fala que é imperialista, então as relações comerciais com os outros países seriam de cunho imperialista, como os Estados Unidos faz. Enfia na goela os acordos comerciais, o que ele quer, enfia em cima dos outros países. E a China, ela é muito mais cooperativa, né? O Rui fala, porque ela nem tem o poder para isso, para ser impositiva como os Estados Unidos. Então, todos esses acordos comerciais, rota da seda, tudo investimento, com espera de retorno, mas não tem nada impositivo. Essa é a linha que o Humberto vai seguir. E aí, de conflitos com outros países também. Aí eu faço um parênteses, a gente tem os conflitos sim, são os conflitos regionais, né? Vide Caxemira, que a gente está agora caminhando pela diplomacia ali entre Índia e China, o Tibete, e aí você tem lugares que foram tomados pelo imperialismo da China e eles são chineses. O imperialismo tomou e aí a gente tem Taiwan, Formosa, certo? Que agora os Estados Unidos está ali de olho em Taiwan para ter uma fagulha na pólvora, né? Uma fagulha para ir para o pavio para explodir a pólvora.
Mas é chinês aqui, tá? Eu vou adiantar mais um pouco. Que ele resume bem, mas acho que eu resumi também. A China não é imperialista, né? Eu queria entrar numa outra coisa aí da China imperialista. Ela tem potencial para ser no futuro distante. Se o imperialismo ruir, como dá sinais de fraqueza, né? Não que eu diga que vai ruir tão cedo, há uma chance de China, Rússia se tornarem imperialistas, por que não? Né? Mas o que indica, pelo caminho atual da China, não. Né? O presidente é comunista, tem as foices e martelos, sim. isso é só fachada? Não. Por que você acha que eles Porque fazem isso? veio de um partido comunista, de fato, com as suas características específicas, que seria um longo debate, mas que se ao estar à frente de um Estado e depois ao ter assumido, inclusive, essas rédeas, inclusive o processo de restauração, se mudou por completo, mas o Isso é nome é uma verdade. tradição. Isso é verdade. Mas se mudou por necessidade, por dinheiro, tem alguém Mesma ganhando com história isso? que eu disse antes, né? Aqui ele vai falar da restauração capitalista, né? Um processo que a União Soviética passou. Humberto vai discordar dele, mas eu queria pegar um ponto importante aí. Os chineses, cara, os chineses são os caras espertos, cara, assim como os japoneses. Eles têm, os japoneses tinham isso, e os chineses cada vez mais, essa capacidade, o Humberto vai até citar depois nas empresas, de pegar, atrair alguém para a China, para desenvolver uma tecnologia, e a China fala, agora eu sei fazer base. O Japão tem muito isso, só que o Japão não é imperialista, é um capacho completo dos Estados Unidos, né? Só recentemente aí tem uma discussão sobre voltar a se armar, né? Mas não muda nada, porque continua alinhado com os Estados Unidos, né? E, e aí, o episódio que eu queria citar, ele está no livro da escritora canadense, da Doutrina do Choque, daquele livro. Eu citei em outro vídeo. E ela cita que, em determinado ponto do governo chinês, não lembro se era na década de 70, 80, que eles convidaram o papai do neoliberalismo teórico, né, o Friedman, para ir lá. O Friedman visitou a China, não sei o quê. E ela vincula isso, né? Eu falo que ela é meio ingênua, né? Mas enfim, ela vincula isso com o totalitarismo, né? Que é necessário para aplicar isso. Não sei se ela chega a falar que a China vai por essa linha, mas enfim, eles chamaram o pai do neoliberalismo lá na China. Né? Isso diz muito sobre a China, o que a China fez com essa informação, né? Tem que estudar a fundo as várias épocas. Né? O livro de Jabbour, que eu também li, ele coloca alguns gráficos, teve uma mudança de política muito grande, mas é interessante isso. O que o Friedman foi fazer na China, é uma coisa que fica na minha cabeça até agora. Não existe socialismo que se consolide no interior de um só país. A burocracia, com o passar do tempo... Seguinte, se você seguir esse modelo de prompt aqui, eu te garanto que você não precisa de mais nenhum outro modelo de prompt e que você vai ter resultados muito mais interessantes. Sabe, olha, eu acho essa afirmação do Gustavo, gente, rigorosamente absurda. Essa é a mais importante, Humberto. Porque, assim, essa é a não absurda, tá? Vou continuar mais um pouco. O que ele disse? Não existe, né? Não tem como existir socialismo num país só. Então vamos esquecer a nossa utopia toda. Nunca vai haver comunismo no mundo. Por quê? O comunismo vai surgir no planeta inteiro e aí vai metamorfoseando o planeta? Olha só. Humberto se diz leninista. Mas esse trecho aqui ele é bem complicado, porque ele aborda o internacionalismo, tá? Ele vai citar isso daí, ele me lembrou o react dele sobre aquele palhaço lá que tava brigando com o Jones Manuel, falando que foi deboche. Isso aqui beirou deboche um pouco, tá, o senhor Humberto? Mas eu entendo que não chega a ser deboche, não. Ele tá colocando a ideia, porque ele acha a ideia absurda, tá? Só que, assim, para um leninista falar isso,
meio estranho, tá? Eu vou deixar ele falar mais um pouquinho e a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho que é o assunto principal aqui desse vídeo. Sabe? Isso pra mim é violentamente anti-leninista. Não, não, Beto, isso é anti-stalinista. E a gente tem que ver o porquê que o pessoal chama, o pessoal que se chama de leninista, de stalinista. Nesse ponto, esse ponto principal aí, falar que isso é anti-leninista, cara, eu vou pegar uns trechos do Lenin aqui, e aí a gente pode colocar o problema, a discussão, para trecho histórico, momento histórico, mas falar meramente que isso é anti-leninista, não tem nada a ver. Não tem como. O internacionalismo era uma das bandeiras do Lenin, tá? Desculpa, é assim que eu classifico os trotskistas, tá? Isso. E aí esse é o problema. Eu vi um outro vídeo do Ian Neves, e ele falando do Trotsky, e ele falou umas groselhas monstras, tá? Porque assim, o que ocorre? O Trotsky, aí ele fala, os trotskistas não vão considerar a União Soviética depois de Lenin. Por quê, cara? O Lenin morreu, tipo, tava ali quente no caixão, já começou o golpe. Já começou o golpe. Eu vou pegar os trechos aqui, e a teoria do socialismo em um só país, ela é de 1924, né? Em 23 de janeiro, Lenin morre, e ela é de 24. A gente vai abordar isso, tá? Mas tudo que é falado disso, do internacionalismo, essa discussão do socialismo em um país só, é um embate de stalinismo e trotskismo, tá? E o Lenin, ele nunca foi... tanto que a teoria surgiu depois que o Lenin morreu. Prestem atenção. Essa teoria surgiu depois que o Lenin morreu. Então, você não tem como falar que isso é anti-leninista. Não tem como, tá? Eu vou deixar ele falar mais um pouco, que ele vai misturar um pouco aí. Eles são anti-leninistas. Eu não vejo outra forma. Tá? Tem que haver um processo revolucionário que organize os trabalhadores e tome o poder. A partir disso, começa uma transição para o socialismo. Tá? Não há, na minha interpretação, outra forma de ser. Agora é lógico, não tem como haver comunismo num país só. É aí que eu acho que ele mistura as bolas, tá? O comunismo realmente não tem como. O comunismo é o que eu falei, é o estágio final e não tem como é que vai ter o comunismo. Mas enfim, digamos que os anarquistas talvez imaginassem que fosse possível, não sei, teria que me aprofundar na teoria anarquista, tá? Mas realmente um comunismo num país só é alguma coisa muito mais difícil. Eu gostaria de me arriscar sempre assim, eu sempre fui meio nacionalista, né? Quando eu não sabia nada de nada, quando eu era moleque. E eu pensava, por que não o Brasil não fecha tudo aqui, toda essa fronteira? E para que comércio com os outros países se a gente tem uma diversidade tão grande de recursos naturais e uma população aí, 200 milhões aí, ó, para um território do nosso tamanho, poderíamos ser autossuficientes. Eu acho que ninguém leva a sério um pensamento desse, era um pensamento de moleque, mas é um pensamento que assim, ficou guardado em mim. Seria possível, tá? Se fosse que o Stalin, seria, tá? Agora, comunismo, você aborda até um Estado, eu acho meio perigoso, porque sem Estado, você já está no nível de gerência que você, tipo, está no paraíso, tá? No comunismo. Tá no paraíso. Então, vamos usar um exemplo até que é uma falsidade, que é aquele filme da Sandra Bullock com Stallone, Wesley Snipes, eu acho. Enfim, está naquele nível que você não precisa mais tomar decisões sérias. Isso eu gosto de citar muito porque eu acho que a humanidade vai chegar no ponto ideal quando a gente estiver discutindo só coisas menos importantes. Tipo, eu quero ter a liberdade não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê. Tipo, que é um negócio, quando não tem mais problemas no mundo, você começa a achar problema, tá? O comunismo ele estaria mais ou menos nesse estágio. Tipo, você não tem mais antagonismos
predatórios e perigosos, né? Você só gera a sociedade, ninguém mais passa fome. Então a discussão fica, mas eu queria ter uma casa maior. Eu tô depressivo. Seria o comunismo, tá? E aí, se você tem um país nesse estágio, ele é autossuficiente, ele chegou nesse estágio, eu não sei como esse país poderia se defender dos outros países, né? Existe um risco aí, né? Enfim, por isso que ele fala que não é... Nessa parte concordo, só que o que ele está levando em conta, a fala do Gustavo, é sobre comunismo em um país só. E não, a gente está falando de socialismo. Não é possível socialismo em um país só. Ele vai ser revertido. E aí a China está indo nessa mão aí que está indo para um lado, está indo para o outro e ninguém sabe. E aí, Trotsky estava errado, tá? O próprio Lenin estava errado, e aí a gente não tem como avaliar muito, porque o Lenin ele morreu cedo, ali em 23, mas a linha era muito parecida com a do Trotsky, tá? Mas, de novo, o comunismo é o final do processo. E esse processo, na minha interpretação, é um processo de longa duração. Assim como foi o estabelecimento do capitalismo. O capitalismo também só se consolida quando ele se transforma no modo de produção dominante no planeta. Mas entre o aparecimento das primeiras regiões onde a lógica da mercadoria se universalizou, ou seja, onde nasce o capitalismo, por exemplo, cidades do norte da Itália, que o próprio Marx vai avaliar, até chegar no capitalismo dominante, tu tem o quê? 4 séculos, caramba! 3 séculos e meio de desenvolvimento do capitalismo até ele se estabelecer. Qual que é o problema aqui? Essa discussão que o Humberto está levantando, ela é possível e plausível hoje, tá? O que acontece nessa discussão no início do stalinismo, né? Quando se propõe a teoria? A diferença é que hoje o Rui fala muito, né? Até para inspirar o próprio partido, sobre as crises, né? O estado revolucionário em que se encontram as sociedades. E aí fala, o Brasil tá mais assim, tá em crise, tem uma tendência de estado revolucionário. Então a gente teve o Chile, dava para encarar o Chile como chegando num estágio revolucionário, né? Recentemente aí. Só que na época de 17, né, na Revolução Russa, era óbvio que era um estágio revolucionário da Europa inteira e do mundo, porque estavam no meio da Primeira Guerra Mundial. Aí vocês têm que imaginar o seguinte: é uma guerra mundial praticamente inédita. Você não teve uma guerra mundial antes, é a Primeira Guerra Mundial. É algo que está todo mundo analisando aquilo que está acontecendo. As potências imperialistas estão brigando entre si ao ponto de uma guerra mundial. Né? E aí a fome, as mortes, tudo isso era analisado pelos teóricos e práticos, né, porque estão fazendo a evolução da época, como um estágio revolucionário. Estava na hora da revolução, estava na hora do povo tomar o poder e dar um basta ao imperialismo, dar um basta à burguesia e às suas guerras e à sua exploração. Era uma análise da obra do Marx, que o Marx ele não pôde testemunhar nessa época. Se testemunhasse, eu acho que o Marx seguiria muito pela linha Lenin-Trotsky, tá? Internacionalista, porque havia uma tendência de revolução global no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, a teoria interpretada da época, a teoria marxista interpretada pelos pensantes da época, pelo menos os que tomaram a frente da Revolução Russa, os principais, né, Trotsky e Lenin, era de que haveria essa revolução se espalharia pela Europa e pelo globo. E aí o comunismo ficaria possível, né, depois do socialismo se espalhar.
E aí o socialismo em um país só não era abordado, tá? Ele estava meio que latente ali nas discussões, em que o Trotsky e o Lenin iam bater de frente, tá? Eu vou pegar um texto, um trecho do Lenin aqui. Então eu vou começar aqui, olhando aqui. Eu já acho que aqui é importante até. Esse é o ponto principal da discussão, tá? Não vou muito em frente não, porque tem uns absurdos que eu não concordo com o Gustavo e que eles vão exacerbar isso. Mas esse ponto aqui é um ponto que esses leninistas tocam e que eu não concordo e com algum embasamento, né? Assim, o que o Trotsky apresenta nos documentos que ele apresenta nos livros dele, eles batem com o argumento dele, tá? De revolução permanente, de continuar com o internacionalismo e contra essa teoria sugerida, né? Essa teoria ela é sugerida pelo Bukharin, se eu não me engano, tá? Em 24 e adotada pelo stalinismo. Né? E aí eu levantei aqui algumas coisas, eu procurei botar uma IA, a do Copilot aí, para organizar o que achava aí, né? Então, eu quis colocar aqui algumas coisas que o Lenin abordou, né? Porque, assim, o stalinismo levava em conta para levar essa teoria adiante, né? De socialismo em um só país, os fracassos das revoluções na Europa ali, que seria o fracasso da Revolução Alemã e o fracasso da Revolução Búlgara, tá? E o Lenin chegou a abordar esses fracassos, mas ele não seguiu nessa linha que foi proposta depois aí, né, pelos stalinistas. Por exemplo, na Revolução Alemã, ele vai criticar a liderança social-democrata alemã pelas concessões, né, aos capitalistas e militares. E na Revolução Búlgara, o Lenin comenta a falta de apoio popular e a intervenção militar que levou ao fracasso, né, da tentativa revolucionária em 23 na Bulgária. Tá? E aí eu peguei alguns trechos que eu acho que são importantes aqui. E aí eu vou ter que citá-los, né? Porque esse daqui é um trecho do Lenin, tá? Esse daqui é um trecho do Lenin. Eu vou colocar o link depois, porque muitas das obras dele estão disponíveis na internet, né? O pessoal digitalizou, achei bem legal. Elas estão em HTML, é só clicar no link e ler. Então, o Lenin fala aqui, ele está citando a crítica ao Kautsky, tá? Que ele escreve. Então, ele escreve aqui, ó, se essa guerra é uma guerra imperialista reacionária, isso é, conduzida por dois grupos mundiais da burguesia imperialista, opressora, espoliadora e reacionária, qualquer burguesia, mesmo de um pequeno país, se torna cúmplice da rapina, e a minha tarefa, a tarefa de um representante do proletariado revolucionário, é preparar a revolução proletariada mundial, tá? Como única salvação dos horrores da matança mundial. Veja o que o Lenin fala aí, tá? Não é do ponto de vista do meu país que devo raciocinar, porque esse é o raciocínio de um estúpido miserável, que eu estava falando sobre o Lenin ser bruto, né, crítica? De um filisteu nacionalista que não compreende que é um joguete nas mãos da burguesia imperialista. Mas do ponto de vista da minha participação na preparação, na propaganda, na aproximação da Revolução Proletária Mundial. Ele fala de Revolução Mundial, tá? A gente não chega no comunismo sem antes passar pelo socialismo. Então ele está falando de Revolução Socialista Mundial. Eis o que é internacionalismo. Eis qual a tarefa do internacionalista, do operário revolucionário, do verdadeiro socialista.
Este é o ABC que o renegado Kautsky esqueceu. E a sua renegação torna-se ainda mais evidente quando ele, depois de ter aprovado a tática dos nacionalistas pequeno-burgueses na Rússia, longuetistas na França, na Itália, ele continua. Tá? Então, eu queria apresentar essa primeira fase do Lenin, que nem é o Trotsky citando ele, foi o que eu achei do Lenin. Tá? Ou seja, o Lenin era internacionalista. O que deveria entrar em discussão seria o que Lenin diria durante o stalinismo. Porque antes disso não tinha como. Essa era uma... tá? Eu vou entrar nessa parte agora do que o Trotsky fala. E é claro que você tinha pessoas contra até, né? Aqui a crítica não é do Kautsky não ser internacionalista, mas do Kautsky ir contra a Revolução Russa, né? Fala que ela é apressada e tal. Mas não chega a dizer que é não internacionalista. O que o Lenin diz aqui é o que ele está falando na prática é anti-internacionalista. Tá? Mas para você notar, o internacionalismo é intrínseco à ideia do Lenin. E não é um internacionalismo do comunismo, porque ele está falando de revoluções, as revoluções não podem ser comunistas direto, certo? Elas têm que, seguindo tudo isso que foi falado no vídeo, tá? Ela tem que passar pelo socialismo. Eu vou citar um trecho agora, que é do Trotsky, tá? No livro... Esse daqui é a carta ao Kautsky, se eu não me engano, eu vou deixar direitinho os links do Lenin. Esse daqui é o livro 3 da História da Revolução Russa, página 396 para 397, para ficar claro quem está propondo isso de socialismo em um só país, tá? Então, o Trotsky está abordando aqui justamente essa mudança de paradigma, esse conflito com o internacionalismo que surge na União Soviética. De acordo com a nova escola, seria possível defender a inviolabilidade da União Soviética de modo seguro, sem revoluções em outros países, por meio da neutralização da burguesia, tá, entre aspas. A colaboração dos homens do campo na esfera da organização socialista deve ser tomada como certa. Esse é um trecho muito discutido naquela época e que o Lenin e o Trotsky percebiam as contradições, tá? A situação de dependência quanto à economia mundial tinha sido abolida pela Revolução de Outubro e o êxito econômico dos sovietes. Recusar essas três proposições significa trotskismo, doutrina incompatível com o bolchevismo. Tá? Isso daqui é a linha stalinista, falando que ir contra essas linhas era o trotskismo. Tá? A gente já tinha um conflito aí, Lenin acabou de estar quentinho no túmulo, já começa. É até meio patético, né? Se você vê a importância da Revolução Russa, é meio apequenar os seres humanos, né? Depois da importância do feito histórico. Mas, enfim, não vou entrar nesse ponto aí, dessa disputa de poder. Eu, como eu disse, sou praticamente trotskista, então tudo que eu leio eu costumo ver, poxa, não sei como seria se Trotsky conseguisse a liderança do Partido Socialista, né? Não sei o que seria diferente, porque se você for entrevistar o próprio Trotsky hoje no túmulo, uma magia aí de falar com os mortos e conseguir, é capaz que ele falar, não, a gente falharia também, porque a revolução não se espalhou, tá? Eu acho que o Trotsky falaria isso. Mas se ele faria as mesmas coisas que o Stalin, de jeito nenhum, de maneira alguma. Vou citar só o próximo parágrafo, tá? Para dizer o que ele está fazendo, e aí eu paro. A tarefa do historiador torna-se aqui uma tarefa de restauração. Ele deve distinguir os pontos de vista genuínos e as aspirações do Partido Revolucionário das urdiduras políticas subsequentes. A despeito da brevidade de cada período histórico, tal tarefa é muito parecida com a decifração de um hieróglifo. E as argumentações dos adeptos da nova escola não parecem, de nenhum modo, ser superiores sempre àquelas ingenuidades de fundo teológico
em defesa das quais os monges do século VI e do século VII e VIII destruíram pergaminhos e papiros dos autores clássicos. Nesse livro do Trotsky, ele tenta deixar bem claro qual que era a linha de pensamento da ala esquerda do partido bolchevique. O Trotsky, inicialmente, na Revolução de Fevereiro, ele ainda não era do partido bolchevique. Ele se une ali antes da Revolução de Outubro, tá? Ele tinha muitas divergências com Lenin, mas no que se refere ao internacionalismo, ele e Lenin estavam ali na mesma linha, tá? E aí o que ele fala aqui, cara, eu não vejo como você vai discordar disso daqui, porque é meio óbvio que aconteceu depois, né? O que ele fala é limpeza de arquivo, né? Queima de arquivo, isso daqui que ele está citando, tá? É uma historiografia própria ali do stalinismo. Você vai duvidar disso? De que o stalinismo seguiu nessa linha? É difícil, né, cara? Eu não sei como é que você pode colocar em dúvida, falar se o Stalin e a burocracia ainda era socialista, você pode colocar tudo isso em dúvida. Não, mas eles levaram adiante o projeto e tal. Mas não dá para negar a perseguição ao restante do partido bolchevique, tá? E aí o Trotsky levanta, não vou pegar esse trecho, mas ele levanta o que aconteceu com quase todo mundo que estava na Revolução, tá? Foi todo mundo para Gulag, sobrou ninguém. Eu acho muito difícil negar essas coisas, não sei como que o pessoal aí entraria nisso. Aliás, eu só estou entrando nisso porque esse ponto foi abordado. Eu acho que o objetivo principal do Humberto, ele fala no final, é cuidado com esse pessoal, olha o que eles estão falando sobre a China. Tudo bem, pode ter cuidado, eu concordo, né? É meio absurdo isso, tá? Não acho que a China tem que ser antagonizada, ela tem que ser vista de um ponto crítico, sempre, e enquanto tiver embate com o imperialismo, a China deve ser apoiada no embate. Fora isso, eu acho que as forças proletariadas da China têm que estar em constante contato, cara. Tem que estar, enfim, tem que fomentar isso. Mas, enfim, é só para dizer o porquê eu estou abordando. Ele fala que é perigoso, tudo bem, que pode ser perigoso, não acho que é tão perigoso assim, essas falas do Gustavo. Acho até meio bestas, tá? E aí, o Humberto mesmo fala, não acho uma discussão produtiva. Ele fala, é contraproducente, ele mesmo fala, só que ele levantou aqui, tá? E aí eu estou levantando de volta, porque o que ele fala aí não faz muito sentido. Eu acho importante pro caminho da revolução, né? Se é que um dia chega, é procurar ser o mais verdadeiro possível, né? Então a gente não acobertar aí as merdas que o Stalin fez, tá? Foi muita merda mesmo. Na própria Segunda Guerra Mundial, as besteiras que ele fez, na Revolução Chinesa, apoiar o Comintern, tá? Muita besteira feita, tá? Então não pode ser relevado isso e assim, quando você fala que é leninista, você não pode seguir o stalinismo falando que é leninismo. Não pode, cara. Você tem que levar o que o Lenin escreveu enquanto ele estava vivo. Essa teoria aí foi escrita depois que ele morreu, não tem participação nenhuma dele. Não tem como levar um negócio desse para frente. Eu vou citar mais algumas coisas. Tem aqui mais um trecho, tá? Eu tenho mais um trecho do Lenin, tá? O Lenin está falando aqui do Kautsky, das acusações do Kautsky, tá? Sobre o partido bolchevique. E aí ele fala, mas na realidade Kautsky sabe muito bem que esta acusação foi e é formulada pelos esquerdas alemães, os espartaquistas, Liebknecht e os seus amigos. Esta acusação exprime a clara consciência de que o proletariado alemão cometeu uma traição à Revolução Russa e internacional,
quando estrangulou a Finlândia, a Ucrânia, a Letônia e a Estônia. Esta acusação é dirigida, antes de mais e sobretudo, não contra a massa, sempre oprimida, mas contra os chefes que, como os Scheidemann e os Kautsky, não cumpriram o seu dever de agitação revolucionária, de propaganda revolucionária, de trabalho revolucionário entre as massas contra sua inércia. Chefes que agiram de facto, acho que aqui é português de Portugal, tá? Para cortar o caminho aos instintos e às aspirações revolucionárias sempre latentes na profundeza da massa de uma classe oprimida. Os Scheidemann traíram aberta, grosseira e cinicamente o proletariado, a maior parte das vezes por motivos egoístas, e passaram para o lado da burguesia. Os kautskistas e os longuetistas fizeram o mesmo, vacilando, hesitando, olhando cobardemente para os que naquele momento eram fortes. Então aqui a gente está vendo uma das falhas, né, das evoluções, e aí o Lenin até acusa gravemente, né, de traição da Revolução Russa, porque é o que eles esperavam, tá? Esperavam a Revolução da Europa. Então, por que é importante citar isso? É porque é explícito que o Lenin era internacionalista, tá? Isso daqui é um trabalho do Lenin, não é nem a citação não é nem uma citação do Trotsky, tá? Eu tenho aqui uns trechos importantes do que o Trotsky fala, que eu acho que a gente tem que citar também, que é o Trotsky falando do Lenin já em 1905, tá? Na primeira revolução ali de 1905 na Rússia. Então vamos lá. Elaborando para o seu próprio uso em 1905 um esquema da correlação de classes durante o curso da revolução, que se seguiria à liquidação das propriedades dos senhores de terras. O proletariado, tá, entre aspas, já está lutando para preservar as conquistas democráticas para a salvaguarda da Revolução Socialista. Tal empenho seria desesperançoso para o proletariado russo, isolado, e a sua derrota inevitável, se o proletariado socialista europeu não viesse em auxílio do proletariado russo. Nesse estágio, a burguesia liberal e grande parte dos homens do campo deveriam organizar uma contra-revolução, que a gente está falando do setor, que era outra discussão, tá? Entre setores de esquerda e direita do Partido Bolchevique. O proletariado russo com o proletariado europeu deverão organizar a revolução. Nessas circunstâncias, o proletariado russo obteria uma segunda vitória. A causa não está perdida, portanto, a segunda vitória deverá ser a Revolução Socialista na Europa. Os trabalhadores europeus deverão mostrar-nos como agirão. Está citando Lenin, tá? E aí o Trotsky, ele sempre se refere nesse livro em terceira pessoa, que é um esforço dele para manter a narrativa, né? É interessante a abordagem. Quase na mesma época, Trotsky escrevia: a contradição existente na situação de um governo de proletários num país subdesenvolvido, com a população camponesa em evidente maioria, um parênteses aí, o que Trotsky está falando, era um país atrasado, a Rússia, tá? Então, a classe proletária não era a maioria, né? Continuando. Só pode encontrar solução numa escala de âmbito internacional, no cenário da Revolução Mundial do Proletariado. Foram tais palavras que Stalin, isso aí estava entre aspas, o Trotsky citando ele mesmo, e ele continua. Foram tais palavras que Stalin posteriormente citou a fim de salientar, entre aspas, o verdadeiro abismo que separa a teoria leninista da ditadura do proletariado da teoria trotskista. Então, o que é a teoria leninista?
O problema aqui, gente, é que o Lenin morreu. O que virou a teoria leninista é o que a nova direção do Partido Bolchevique dizia ser. Só que isso daqui já não tinha mais base para falar, né? Você teria que pegar os textos do Lenin, e aí há uma distorção sem base, tá? Então, esse é o problema do pessoal que se chama leninista hoje. Porque o que parece, eu estou acabando por concordar com o pessoal, é que o pessoal é stalinista, tá? Eu acho que um leninista, ele deveria se concentrar no que o Lenin escreveu. Pegar tudo que veio do partido bolchevique depois do Lenin, até essas falsificações históricas, essas disparidades escritas sem base histórica, sem base escrita do Lenin, é perigoso demais. Era melhor mudar esse nome. Chama de outra coisa, cara. Marxista-leninista não é isso, tá? Então, continuando aqui. As citações, aí ele parou até, ele fechou as aspas do Stalin e continua. As citações atestam, contudo, que a despeito de diferenças indubitáveis, o Trotsky falando das diferenças entre ele e Lenin, entre as concepções revolucionárias de Lenin e Trotsky àquele tempo, elas já coincidiam naqueles dias distantes e de modo essencial, em 1905, exatamente acerca do problema do papel instável e traiçoeiro dos Kalugas. Tá? E aí, tudo que ele escreve ali, estamos aí na página 401 do livro 3, tá? Ele continua nessa linha. Então, vai tudo nessa linha, tá? Realmente parece, tudo que ele cita aqui é internacionalista. Fala do discurso de Bukharin. Tudo que ele escreve aqui vai na linha do internacionalismo, tá? Uma outra discussão seria, estariam Trotsky e Lenin errados? Eu acho que essa é a linha que o Humberto teria que seguir, tá? Falar que é anti-leninista é errado, tá? Eu cito isso com um espírito crítico. Eu acho que a esquerda, para variar, ela sempre foi fragmentada, né? Mas ela fica se debatendo aí em questões que talvez não sejam tão importantes. Assim, falar que a China é imperialista, ela tem alguma importância, tá? Eu acho que a China deve ser apoiada com um olhar crítico, sempre. Assim como o pessoal resolveu apoiar a candidatura do Lula com um olhar crítico e criticar quando é necessário, né? Criticar a política do radar, criticar essa bizarrice sobre a Venezuela. Tem que ser criticado, mesmo que apoie, tá? Esses setores pequeno-burgueses, esses setores progressistas que são reformistas, né? Só que tem que tomar cuidado com o que você usa de linha, né? Ela tem que ter uma coerência. Vamos tomar cuidado com a linha de pensamento. Eu discordo muito dessa linha de chamar o stalinismo de leninismo, tá? Isso daí da teoria do socialismo em um único país é stalinismo. E aí você tem vários pontos a serem colocados. O pessoal, nas palestras que eu vi, falam, não só ali eu vi, mas enfim, era uma linha do stalinismo para se manter no poder, era da burocracia, tá? Então, se fosse, eu imagino que se Trotsky estivesse à frente do partido, a União Soviética ia enfiar revolucionário, ia fazer como a OTAN faz hoje, nos Estados Unidos, dando apoio onde eles querem dar golpe. A União Soviética ia fazer isso em todos os lugares que necessitavam, que tinham algum foco de início de revolução, tá? Fora sempre, a União Soviética faz isso em
algum grau, mas você vê várias posições que acabam atravancando, tá, essas evoluções. O problema na China é grande, tanto que eu falo que o Mao acaba se desvinculando ali do Stalin, né, da linha stalinista. No livro que eu li do Anderson, que ele fala, né, que ele fala sobre o Che, eu citei em um dos vídeos aí também, o Che já havia esse problema com a União Soviética, ele acreditava mais na China ali, na prosperidade da Revolução Chinesa do que na Revolução Soviética. E o que a gente vê hoje são experiências, a Cuba, por exemplo, né, onde o próprio Fidel não era socialista, acabou sendo empurrado para essa posição. A gente vê uma dificuldade enorme do socialismo prosperar, seguir adiante, né, sem o apoio ao redor, sem o apoio de outras revoluções, né. Então, eu acho que a gente tem que aplaudir de esses lugares ter conseguido sobreviver, tá? Porque é muito difícil. Acho incrível até, tá? E mesmo assim, houve um nível de restauração, sim, em todos esses países. Eu não sei a Coreia do Norte, que é muito fechado. Eu sei pouco sobre a Coreia do Norte. Acho um lugar estranho, tá? Uma liderança estranha, uma cultura estranha, enfim. Não posso dizer muita coisa que eu conheço pouco, li pouco, mas enfim, talvez seja o lugar que menos teve restauração. Mas Cuba vive tendo restaurações parciais, tá? Eu estive em Cuba, eu conheci vários cidadãos reclamando, ao contrário do pessoal que vai em Cuba que é reconhecido como esquerdista, vai para Cuba e aí conhece gente de esquerda, falam que o povo tem uma grande conscientização e tal. Eu, como um Zé Ninguém, cheguei em Cuba e eu conheci o povão mesmo, tá? Não fui atrás de ninguém, porque eu sou assim mesmo, mas eu tenho um amigo que conversava mais, ele ia ter um filho, ele falou, Lucas, vamos antes de eu ter meu filho, que eu nunca mais vou conseguir viajar assim. E aí a gente foi, e aí ele é um cara mais extrovertido, ele conversou mais com o pessoal, e o que a gente ouviu foi muita reclamação, tá? Talvez eu faça um vídeo só sobre Cuba, seria interessante, mas eram umas reclamações que nem eu falei, de quando a gente não é igual, tá? Cuba tá longe disso, mas quando a gente chega no comunismo, a discussão, e olha o que eu vou falar, a discussão é, nossa, esse shampoo é ruim, me dá coceira na cabeça. Foi o que eu ouvi de um cubano, tá? Pedindo dinheiro pra gente, falando que o shampoo que eles ganhavam dava coceira na cabeça. A outra cubana que criticou, ela estava num avião pro Brasil. E aí, cara, é assim, eu não sei como que era a posição dela no Brasil, mas eu fiquei meio inconformado, porque eu falei, como uma pessoa cubana anda numa rua de São Paulo, vê a miséria gigantesca, a gente passando fome, e, tipo, consegue criticar o próprio regime, porque lá não tem isso. Eu andei por lá, eu vi um mendigo que provavelmente tinha problemas mentais, tá? Eu não lembro se eu conversei com alguém. E não foi na capital, que é gigantesca, tá? Eu vi numa cidade menor, não lembro qual cidade que foi. Então, e aí, assim, eu acho que a China consegue prosperar mais devido ao capital humano que ela tem, né? E ela tem potencial realmente para bater de frente com as teorias aí, mas ela não é socialista, tá? É só ver o caminho que eles seguiram, permitindo bilionários e tal, né? Então, acho que a questão aí seria discutir o socialismo que o Stalin fala é possível ou não, mas, enfim, o Lenin não concordaria na época, tá? Eu acho que é isso. Só uma coisa a mais que eu tinha que citar. Nos livros do Trotsky, aqui, da Revolução Russa, ele cita muito, nossa, cara, as cartas que ele mostra do Lenin, quando o Lenin estava na Suíça ainda, porque, assim como eu disse em outros vídeos, a Revolução Russa estourou em fevereiro,
e nenhuma das lideranças estavam lá, tá? Trotsky nos Estados Unidos, Lenin na Suíça, e o Stalin, eu acho que estava em alguma região dentro, ali próxima à Rússia, ou dentro da Rússia, e foi para lá já em março, tá? Então, estourou em fevereiro, o Stalin chega em março, Kamenov, a outra liderança estava. E assim, tudo que o Trotsky mostra é que eles eram a ala direita do partido, tá? E aí ele mesmo fala, o stalinismo fala que não existia ala direita, não sei o quê, mas ele foi colocando tudo que acontecia, e as cartas do Lenin falando que era tipo assim, ô seus Zé Ruela, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão entregando o poder para a burguesia, o que vocês estão fazendo, cara? E os caras continuaram tomando carcada por carta do Lenin e tal, continuavam seguindo, porque, tipo, não necessariamente, o Lenin não era necessariamente o deus do partido, né? Então, eles continuavam com a linha deles. Só que o Lenin, quando chega, e o Trotsky cita isso no livro dele inteiro, tá? O Lenin é uma liderança excepcional. O Trotsky se coloca abaixo do Lenin, obviamente, nesse livro, tá? Fala que é uma liderança excepcional e, tipo, seria muito difícil, assim, o povo fez a revolução sozinho, mas seria muito difícil a revolução chegar em outubro do jeito que chegou, para tomar o poder até tirar a burguesia do poder de vez. Primeiro eles tiraram a aristocracia, em outubro tiraram a burguesia do poder. E aí o Lenin teve uma importância muito grande. Então, nota-se no livro, dá para perceber nas marchas de março, nas teses de abril, tá, do Lenin, que são internacionalistas, a aderência popular, a popularidade que o Partido Bolchevique era nanico, tá, assim, em vários pontos, em sovietes, o Partido Bolchevique fica gigante e é tudo por causa do Lenin, porque ele lê o povo de uma maneira excepcional, ele lê o que o povo queria, tanto que o Stalin, tal, tudo apontava para uma aliança com os mencheviques e para manter a burguesia, né? E seguir aquela linha que eu já citei antes, de que a revolução tem que passar primeiro pela revolução burguesa para depois o proletariado tomar. Quem fala não, é o proletariado que tem que tomar agora, é o Lenin, desde o começo, né? E tudo que você vê no livro, tudo bem, tem o viés do Trotsky, que é perseguido pelo Stalin, mas ele usa trechos históricos, tá, para fundamentar o que ele fala. Tudo que você vê no livro é assim, o Stalin deixa os caras, ele tem a mesma posição que esses caras, Kamenev e tal, ele deixa os caras se queimarem, tá, e ele fica sempre assim, ó, na sombra, sempre que possível. Ele toma uma carcada ali do Lenin, dá uma recuada, que ele era responsável pelo Pravda, né, pelo jornal. E era muita manchete bosta, tá? Enfim, tudo que você vê é que o Stalin era um mestre em ser medíocre, só que em se manter, tá? E é assim que ele chega no poder, e aí, enfim, é assim que tudo se dá no final. Acho que foi muito importante citar isso, porque não dá para demonizar os trotskistas, dá para criticar eles, ou a linha morenista, eu não abordei, mas enfim, dá uma pesquisada em Netanyahu Moreno, esqueci o primeiro nome, mas Moreno e os morenistas, tá? É uma linha trotskista meio controversa, então dá para criticar muito toda a parte deles e acusar de campismo, não sei o que, tá? Mas tem que tomar cuidado com os próprios marxistas e leninistas. A gente tem que analisar criticamente eles também, tá? Eu não acho que isso impeça alianças e impeça o combate ao imperialismo, embora o PSTU tenda a ser sectário, sim, né? O fora todos e tal. É bem difícil ver o PSTU acabar se aliando com alguém. É uma pena, assim, eu no começo, sem entender muito, eu seguia muito mais o PSTU, né? Nem conhecia o PCO, por exemplo. Não conhecia nada do nada, eu votava só pelo bordão, mesmo contra o burguês voto 16. Mas, enfim, o PSTU faz muita besteira hoje em dia, é a minha opinião, tá? Mas eu acho que deveríamos tentar sempre agregar, trazer os caras para combater o imperialismo
Quer discutir, discute, tá? Discute, só precisa ver, por exemplo, se isso atravanca. Vamos protestar lá no G20. A gente discorda, tal? Discordamos, mas vamos protestar mesmo assim? Eu acho que deveria ir, tá? Não deveria chegar e falar, né? E aí, muitas vezes, o P e tal, bota o pessoal pra fora. Acho que, mano, nada a ver, cara. Quer discordar, discorda. No campo teórico, discute, tá? Mas tem que agir em conjunto quando tem um ponto em comum, que é óbvio, que é o imperialismo. Não é possível não conseguir nem se unir nisso. Acho muita besteira, tá? Então, acho que era isso. Deu para colocar meu ponto no vídeo longo, mas não tinha como escapar disso.